paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para o nosso comentário sobre a lição bíblica para pré-adolescentes. Hoje iremos comentar a lição de número 11 desse trimestre. Estamos encerrando esse trimestre e hoje o tema é Jesus, o bom pastor. Queremos ler aqui um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10 e o versículo de número 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, queremos meditar com vocês neste tema tão abençoado que nossa lição traz para nós. Jesus utilizou a palavra pastor diversas vezes e também ovelhas. Quando Jesus afirma ser o bom pastor, ele não está direcionando uma palavra para os estranhos, mas ele está dizendo que é aquele que está próximo dos seus filhos, do seu rebanho, daqueles que estão debaixo de sua proteção. Pastor é a expressão de Cristo que vai demonstrar amor, afeto, proteção, cuidado. O pastor de ovelhas era um profissional que exercia uma das funções de grande rentabilidade para os donos de rebanho. E também aquele que exercia esta função estava ali fazendo aquilo que gostava de fazer. Porque ser pastor de ovelha exigia uma dedicação àquilo que era feito. Então, Jesus entende muito bem a rotina e o dia a dia de um pastor ao desempenhar as suas atividades, que era ligada diretamente à vida, desde o nascimento até ao desenvolvimento das ovelhas. Jesus afirma: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus sabia dos riscos da profissão de um pastor, que muitas vezes, muitos deles perdiam a vida ao exercer o cuidado, ao apacentar as ovelhas. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e que nada nos faltará. Davi usou essa expressão porque Davi também era pastor de ovelhas. E ele comparou o cuidado que ele tinha com as ovelhas ao cuidado que o nosso Deus também tem com as suas ovelhas, com seu rebanho, com seus filhos, com aqueles que estão debaixo de sua mão, debaixo de sua tutela. O salmista Davi, quando diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo Jeová Raá, o Senhor é aquele que está nos apacentando, ele é aquele que está cuidando de nós. Jesus, ele demonstra o seu grande cuidado para com as ovelhas, pois ele começa o capítulo 10 falando sobre a rotina das ovelhas, do aprisco, do redil, da forma como o pastor a mantém unida ao rebanho, da forma como o pastor trata as ovelhas, a condução das ovelhas ao sair do redil. Jesus revela que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e delas ele é conhecido. Então,
O pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do pastor. A Bíblia nos fala de parábolas acerca do pastor que vai atrás de apenas uma ovelha que se desgarra do rebanho. Isso demonstra a forma ímpar, isso demonstra a forma singular com que o pastor trata cada ovelha de seu rebanho e sente a falta de todas elas. Ou seja, todas as ovelhas têm o valor para o pastor. E o pastor demonstra o cuidado pela ovelha, como na parábola, Jesus diz que ele deixa 99 no aprisco e vai em busca de uma que se perdeu. Realmente é o cuidado, é o amor que o pastor desenvolve pelas suas ovelhas. Este cuidado que o pastor tinha pelas ovelhas fazia com que ele se preocupasse com a alimentação da ovelha, com o pasto que as ovelhas haveriam de comer. As ovelhas gostam de pastos verdes e o pastor deveria levá-la a pastos verdes. O pastor deveria conduzir as ovelhas a águas tranquilas, como diz o Salmo de número 23. Pastos verdejantes e águas tranquilas. Não era uma função tão fácil, mas os rios onde o pastor levava as ovelhas para tomar a água, precisavam ter águas tranquilas, porque as ovelhas se espantavam com águas turbulentas. O que acontece era que os pastores geralmente procuravam nas curvas dos rios, aquela região em que as águas eram mais tranquilas, geralmente do lado interno daquelas curvas dos rios, onde a água não fazia tanto barulho. As ovelhas gostavam de beber águas tranquilas em regiões específicas dos rios, e os pastores, que tinham bastante atenção a isso, conduziam as ovelhas para estes locais, representando o cuidado, pastos verdes. O pastor também era responsável pela proteção das ovelhas. A Bíblia diz no Salmo 23 que tanto a vara quanto o cajado consola as ovelhas que são apacentadas pelo pastor. Isso significa que vara e cajados são instrumentos que o pastor utiliza para proteger, guiar e guardar as ovelhas. A vara era responsável, era um instrumento que o pastor utilizava para afugentar as feras, para afugentar os lobos que queriam pegar as ovelhas. O cajado, por sua vez, ele tinha em média 2 metros de altura e a sua extremidade era envergada, e o pastor utilizava muitas vezes no apacentar, e o pastor geralmente utilizava este instrumento para tirar as ovelhas que caíam nos buracos, as ovelhas que iam para as escapadas. E o que acontece que ficava difícil para um pastor buscá-la com as suas próprias mãos, e ele utilizava aquele cajado com o lado envergado para puxar as ovelhas por debaixo de suas patas, e elas sabiam que deveriam ajudar o pastor, fortalecendo os seus membros, e o pastor as puxavam de dentro das covas, dos buracos e escapadas que as ovelhas muitas vezes se metiam. Então, quando o salmista diz que a vara e o cajado o consolava, era porque ele entendia que a segurança, a proteção do pastor lhe confortava
e o cuidado pelo fato de o pastor o levantar do abismo era garantido. Então aquilo consolava, que mesmo que a ovelha buscasse se desgarrar, buscasse se desviar, se afastar do seu propósito, o Senhor com o seu cajado iria buscá-la, iria levantá-la, iria erguê-la e trazê-la de volta para o aprisco, trazê-la de volta para o redil. Esta é realmente a demonstração do consolo que as ovelhas sentiam em saber que o pastor iria utilizar vara e cajado. O pastor também tinha que cuidar das feridas das ovelhas. Ele tinha que cuidar das ovelhas que estivessem para dar à luz, e quando elas davam à luz também o pastor deveria cuidar daqueles recém-nascidos e ajudá-los a desenvolver. Eles viviam de forma que dependiam totalmente do cuidado do pastor. O pastor deveria não somente tirar as ovelhas do redil e conduzi-las, mas também garantir que todas retornassem para o redil. O redil era o local de descanso, onde elas ficavam guardadas, e se construía ao redor um muro de pedras, e acima desse muro de pedras se colocavam espinhos sobre este muro. Jesus diz que aqueles que não entram pela porta do redil e pulam o muro, eles são ladrões e salteadores, né? Diz aqui em João capítulo 10 e o versículo 1. E as ovelhas tinham que passar pela porta. O que acontece é que esse redil não tinha uma porta física, eles eram abertos, e o que acontece é que o pastor conduzia todas as ovelhas para dentro do redil. Quando todas entravam, o pastor se deitava na porta, na entrada. Por isso que Jesus diz assim, no capítulo de número 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida, achará pastagem. Então, Jesus falou da realidade, daquilo que os judeus conheciam, do cuidar das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta, como aquele pastor que se posicionava à porta, de forma que as ovelhas não saíam, de forma que as ovelhas dependiam do pastor em orientá-las a sair. Jesus estava dizendo: eu sou a porta do redil, eu sou a porta para que as ovelhas passem por mim. Então, Jesus continua sendo esta porta. Ele não é apenas o pastor, ele também é a porta, ele é a proteção, ele é aquele que guia, é aquele que conduz, é aquele que sara as feridas, é aquele que cuida, é aquele que guarda, e se as ovelhas se perdem, ele vai ao encontro e resgata estas ovelhas. O que é isto? É simplesmente o amor que o pastor tem pelas ovelhas. E quando ele diz isso, que é o bom pastor e que o pastor dará vida pelas ovelhas, está escrito que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus diz que ninguém tem maior amor do que esse. Ele, apenas ele, deu de fato a sua vida por nós, não importando com nossas falhas, nossos defeitos, ele simplesmente demonstrou todo o seu amor para conosco. Ele foi ao Calvário, ele deu a sua vida. Cristo realmente é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega.
Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.